Então, eu acredito que várias pessoas assim têm essa dúvida de se realmente precisa perder essa timidez. Porque eu sei que o sonho de todo pai, de toda mãe, é ter aquele filho, aquela filha super, aquela criança super assim, que as pessoas adoram, que chega num lugar fazendo gracinha, que todo mundo fica todo admirado. Então, com certeza, assim, o desejo de todo pai, de toda mãe, é ter essa criança, assim, que já chega no lugar fazendo amizade, que não tem essa dificuldade. É, é realmente todo pai quer o bem do filho, assim, o bem, assim, ver a criança bem espontânea, que não tem essa dificuldade de falar, de interagir com as pessoas. Mas, gente, em primeiro lugar, você tem que respeitar o tempo do seu filho, assim. Muitas das vezes as crianças, assim, é normal que uma criança chegue em algum lugar desconhecido, em um ambiente novo que ela nunca foi, e que ela sinta assim retraída, ela sente aquele desconforto. Qualquer ser humano na vida assim, sente isso. Então, com uma criança não é diferente. Então não adianta querer sonhar dizendo que eu queria tanto que meu filho fosse diferente, eu queria tanto que meu filho fosse igual ao amiguinho dele, que não tivesse essa dificuldade. Mas então você tem que entender o lado do seu filho, assim, que não é porque toda criança não é porque o filho do vizinho, o primo, não sei mais quem, é desse jeito, ele é mais espontâneo, que seu filho tem que ser igual a todo mundo. Primeiro que cada ser humano, ele carrega assim um sentimento único, né? Ele é uma pessoa única. Então, é por isso que a gente não deve se comparar com os outros, não deve comparar nossos filhos com os outros, a nossa realidade com a dos outros, porque cada um tem uma realidade bem diferente da nossa. Então, por isso a gente tem que realmente o respeito tem que estar em primeiro lugar de tudo, sabe? Porque se você tem respeito pelas pessoas, com certeza assim, você vai conseguir entender melhor também o lado dela. Porque tudo vem assim da educação de uma pessoa, assim, de uma família. Então, essas coisas fazem muita diferença. Então, assim, a criança, assim, ela sente essa dificuldade. Assim. Tem criança que é muito mais retraída do que as outras. Mas, assim, a questão é a seguinte: não é porque seu filho é desse jeito que você vai deixar ele crescer desse jeito. É importante você sempre estimular. Porque, afinal de contas, assim, o seu filho precisa mesmo perder a timidez? Todo mundo deve perguntar isso, né? Será que não é cedo demais para me estar me preocupando demais com esse negócio de timidez? Então, assim, a criança, ela precisa ser estimulada. Assim, por exemplo, se ela tem medo de falar, você precisa estimular ela a falar, não forçar. Mas, por exemplo, se seu filho tem medo de, quando chega em um ambiente novo, tem medo de falar, então peça a ele, assim, que ele fale, nem que seja um oi, fala oi para todo mundo. Então, isso aí já é um passo, sabe? Já é um passo de você estar estimulando seu filho. E quando ele quer brincar com os amiguinhos, mas assim, ele fica, ao mesmo tempo que ele quer, mas ele fica se prendendo. Você sabe que ele quer, porque a criança ela demonstra, a gente consegue entender uma criança quando ela quer alguma coisa. Então, quando você vê que seu filho tá desse jeito, que ele tá ali se segurando para não ir lá brincar com os amiguinhos, sabe? Aí você vai lá, você quer brincar com seu amiguinho? Pergunta para ele, você quer brincar com seu amiguinho? A mamãe vai lá com você, mamãe, o papai vai lá com você. E quando você já estiver bem enturmado, eu vou sair um pouquinho, aí você aproveita melhor a brincadeira para brincar melhor com seus amigos. Com certeza eles entendem muito melhor dessa brincadeira do que eu, você não acha? Então você sempre ter essa conversa bacana assim, com seu filho, essa conversa bem estimulante, né? Porque assim, uma criança, muitas das vezes, ela não obedece o pai, ela não faz aquilo que os pais querem, é pelo fato que a maneira como que você fala com seu filho, sabe? Quando você fala assim,
Por exemplo, você devia estar lá brincando com seus amigos, em vez de estar grudado aqui na barra da minha saia. Desgruda, menino, vai lá. Então, quando você fala desse jeito, você não está estimulando de maneira nenhuma seu filho. Você está desestimulando ele. Porque aí ele vai achar que ele tem problema, ele vai achar que, assim, que a dificuldade é dele, né? O problema é dele. E aí a outra maneira de você estimular seu filho, de você trabalhar, assim, de você estimular ele a querer falar, a querer fazer aquilo que você quer, é de você trabalhar a parte de ele imaginar o sucesso que ele vai ter depois que ele passar dessa fase, sabe? É desafiar ele, por exemplo, assim, ó, vamos brincar com seu, você não quer brincar com seus amiguinhos? Aquele seu amiguinho, eu percebi que ele gosta muito daquele jogo que você gosta, sabia? Sabe aquele jogo que você adora jogar todo dia? Então, o seu amigo também entende muito. Eu acho que vocês deveriam conversar sobre isso, você não acha? Assim, que seria uma conversa interessante, porque vocês dois entendem do mesmo assunto. Então, é nada melhor do que vocês trocarem ideia. Então, assim, você está estimulando ele a querer, assim, sentir aquele desejo, aquele prazer, sabe, de ir lá. É bem diferente quando a gente xinga, quando a gente fala coisas negativas para a criança, né? Então, dessa maneira, você fazendo desse jeito, ele vai querer ir lá, gente, mesmo que ele esteja com vergonha, mas ele vai sentir tanto vontade, tanto assim, aquele prazer de sentir aquela sensação de realizar aquilo, que ele vai querer ir lá, mesmo com medo. Então, essa é uma das melhores técnicas que você pode usar com seu filho, porque isso aí funciona. Todas as vezes que você trabalhar desse jeito, mesmo. Então é sempre assim, sabe? De você estimular o seu filho a querer fazer aquilo, sabe? Porque assim, a timidez, ela se caracteriza assim por exemplo, assim, principalmente pelo isolamento, né? A criança gosta de estar isolada, ela é caracterizada pela falta de interação, com ambientes novos. E assim, e principalmente por não conversar com outras pessoas, assim, sabe? Mesmo quando as pessoas falam alguma coisa, às vezes a criança continua calada, né? Mas assim, é importante ter paciência com a criança, assim, no sentido de não é porque a criança não fala que você vai deixar de falar, você vai deixar de estimular essa criança. Pelo contrário, tem que ser perseverante, tem que ser persistente ali, né? Sempre estimulando. E muitas das vezes, essa mesma criança que sente muito medo, muita insegurança quando está em ambiente novo, com pessoas diferentes, ela também dentro de casa é super tagarela, parece outra criança. Mas isso a gente tem que ficar tranquilo, você não tem que ficar forçando a barra demais com seu filho. Dizer assim, eu não queria que você fosse desse jeito, por que você é desse jeito? Você não deveria ser assim, não sei o que, você deveria conversar mais, deveria ter uma postura diferente. Então, quando você fica cobrando demais o seu filho, isso não estimula também, gente. Isso não vai estimular. Como eu falei, a melhor maneira de você ajudar seu filho é realmente falando coisas positivas para ele, coisas que vai fazer com que ele sinta a vontade de querer fazer, sabe? Então, é a partir daí que vai fazer a grande diferença. E nunca realmente forçar o seu filho, nunca ficar exigindo demais, porque uma coisa é a gente querer que nosso filho mude, outra coisa é ficar exigindo demais. Por que você não conversa mais com as pessoas? Por que você tem esse seu jeito estranho, não sei o quê. Então, quando você fala assim, o seu filho realmente vai, a autoestima dele vai cair cada vez mais, ele não vai ter confiança nele mesmo, e cada vez a situação só vai piorar, gente, porque tudo que uma criança quer é ouvir coisas positivas, assim, principalmente dos pais, porque os pais estão todo momento ali, né? Então, quando você fala coisas positivas pro seu filho, ele vai melhorar muito
Então, a partir do momento que ele ouve tantas coisas positivas, tanta coisa positiva, mesmo que para você pareça não estar fazendo efeito, mas quando você estimula ele de maneira positiva, você vai ver assim a grande diferença que isso vai fazer com a criança. E experimento fazer os dois, porque geralmente os pais já fazem isso mesmo de maneira negativa, mas eu sei que é de maneira inconsciente também. Porque eu sei que todo pai quer o bem do filho, então não faria isso por maldade, mas sim por não saber o impacto que isso vai causar na vida de uma criança, do seu filho. Então, é sempre importante estimular, sempre estimular de maneiras positivas, que é isso que vai fazer com que a criança se mova, queira se mexer, queira sair do lugar, queira ter um comportamento diferente também. Então, quando você fala muitas coisas positivas para o seu filho, ele vai querer sair do lugar. Não, é verdade. Eu sei que eu posso sair desse lugar, eu sei que eu sei que eu sou capaz de superar isso. Então, o que eu estou fazendo é me entregando. Então, eu não posso me entregar. Então, o seu filho vai aumentar o tanque dele de autoconfiança e vai melhorar muito, gente. Ele vai se desafiar mais, se superar mais. Aquela dificuldade que ele tinha, ele vai dar um jeito assim, de sempre vencer aquela barreira que está atrapalhando ele, sabe? Então, não esqueça, você precisa estimular seu filho de maneiras positivas, sem crítica, sem julgamento, sem forçar a barra, sem exigir demais, sem cobrar demais dele. Porque a gente deve estimular, mas não deve ficar botando pressão. Não, bora rápido, você precisa fazer isso logo, você não pode ficar desse jeito, parado no tempo. Então não é desse jeito, você precisa ter paciência com o seu filho, porque você tem que fazer a sua parte, você enche o tanque de palavras positivas, realmente assim, esteja do lado dele assim quando ele precisar, sempre mostre assim aquela pessoa presente assim que ele realmente possa confiar em você, porque essas coisas assim que vai começando a fazer a virada também, sabe? Porque quando a criança sabe que pode contar com os pais, ela mesmo vai querer assim melhorar muitas coisas, ela vai sentir aquela firmeza que você está falando para a criança. Então, essas coisas assim vai ser um grande ponto de virada, sabe? Que vai ajudar bastante mesmo. E também, assim, é importante, assim, assim, sempre quando chegar pessoas na sua casa também, estimular de conversar, principalmente os avós, sabe? Porque os avós, as pessoas mais próximas, assim, que as crianças realmente, assim, se apegam mais com os avós, né? Então, de ter aquela conversa, assim, de estimular a criança a se expressar, sabe? Por exemplo, vai lá conversar com seu avô, conta, assim, o que você fez hoje lá na escola, o que aconteceu de interessante durante essa semana que você falou que ia contar. Então, você já contou para mim, agora eu quero que você conte também para os seus avós, assim. Então, é sempre a gente estimular a criança a querer falar do sentimento dela. Primeiro que você tem que explicar que a comunicação é muito importante na nossa vida, é muito importante. Esse é o ponto, sim, que vai deslanchar, né? Então, de você explicar para o seu filho que é importante saber se comunicar, é importante se expressar. Então, e você já ir treinando com ele também, né? Porque quando você fala e mostra como que tem que ser feito, é muito mais fácil de ele entender de que você só falar, né? Porque, por exemplo, assim, e principalmente quando ele vê que você é o exemplo para ele. Quando ele vê que os pais são exemplo para eles, que é muito mais fácil a criança copiar, né? Porque as crianças, elas estão todo tempo de olho na gente, de olho nos pais, assim, como eles se comportam, como eles agem diante de alguma dificuldade. Então são várias coisas assim que as crianças estão todo o tempo assim ligado nos pais, sabe? Sempre a gente acha que não, mas os pais são espelho para os filhos, né? Então é por isso que é importante também aquilo que a gente fala, é importante a gente cumprir, a gente realmente a gente falar, mas
fazer também, né? Não só falar. Porque nem tudo assim que a gente fala, muitas das vezes assim, se a criança não vê isso, então nada é válido. Então tem que falar e fazer também. Então, assim, entender assim como ela é importante também explicar para a criança, entender como que ela se sente, de você explicar para ela como ela se sente diante de uma situação, sabe, nova, por exemplo, assim, o que ela sente quando ela está em ambiente novo. Porque quando você entende assim o lado do seu filho também, de entender assim o que ela sente em um ambiente novo, então vocês podem bolar um plano junto, sabe? Como que você pode ajudar seu filho, hein? Porque assim, é sempre importante a gente pensar em solução. Porque o problema todo mundo já tem. Então, pelo fato de muitas das pessoas não pensarem em solução e só focarem no problema, então é por isso que muitas pessoas continuam ali no problema. Então, é de você ensinar seu filho, se tem um problema, então vamos encontrar a solução. E é importante vocês anotarem todas as soluções. Você pode pegar um papel, sabe? Pega um papel e anota assim todo. De um lado, não precisa nem anotar o problema, mas assim, anota a solução. Então vamos anotar aqui umas 5, 4 soluções que você pode fazer quando isso acontecer novamente. Vamos fazer junto aí, qual é a sua ideia? É importante você também estimular seu filho a se soltar, sabe? Ele falar das opiniões dele, porque a criança tímida, ela tem muita dificuldade de expor as suas ideias, aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente, né? Então, quando você pergunta para o seu filho, ele começa a trabalhar a parte da mentalidade, ele vai se soltando, sabe? E quanto mais você trabalha isso, mais isso aí vai melhorando dentro dele, essa parte da comunicação, de ele olhar nos olhos também, né? Então, é sempre você fazer pergunta realmente para ele, para a criança ir se soltando cada vez mais. Então, é muito importante, assim, você evitar de comparar seu filho, assim, seja com outras pessoas ou seja com você mesmo. Porque tem pais, assim, que falam, assim, por exemplo, quando eu tinha a sua idade, eu nunca fiz isso, eu nunca me comportei desse jeito que você se comporta. Então, quando você fala isso, você não está estimulando seu filho de jeito nenhum. Pelo contrário, você está diminuindo ele, você está esmagando o sentimento dele. Então, quando você fala de uma outra maneira, por exemplo, assim, o que você faria de diferente nesse momento, assim, nesse momento que você está vivendo, nessas coisas que estão acontecendo, o que você fazia diferente? Porque no meu caso, quando eu tinha essa idade, eu fiz, por exemplo, isso aqui. E deu certo. Mas isso não significa que você tem que fazer o mesmo. Você faz assim, fala aí, o que você acha? Assim, o que você poderia fazer no momento desse? Então ali dessa maneira, você já está estimulando seu filho. Você está, em primeiro lugar, você está acolhendo o sentimento dele, porque você está contando sua experiência, mas você não está esmagando a dele, você não está destruindo a autoestima dele. Quando você faz pergunta, né? Você destrói isso quando você fica se comparando com ele. E nesse caso, você não está se comparando, você está contando a sua história. Então, dessa maneira, é muito mais saudável para o seu filho, muito mais estimulante também, muito mais assim prazeroso de ele ouvir, parar e pensar também. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que eu posso fazer isso aqui. Eu vou experimentar fazer isso, porque é importante experimentar. Como a gente não sabe o que vai acontecer, então vamos testar isso, vamos testar aqui qual vai ser o resultado dessa ação que eu vou fazer. Então, de você e seu filho sentarem e conversarem e escolherem uma ação para praticar, assim, por exemplo, assim, se tem muito medo quando tem alguma dúvida, de perguntar, né? Tirar a dúvida com alguém. Então,
por exemplo, né, se seu filho tem essa dificuldade. Então, a primeira ação que você pode, que talvez ele possa escolher, é realmente praticar isso. Se eu tenho essa dificuldade, então eu tenho que praticar. Então, a partir de amanhã, é importante você marcar data também, porque se você não marcar data, ele não vai fazer, ele acha que não é possível, não é viável, né? Então, quando você marca a data, por exemplo, então a partir de quando que você quer praticar isso? A partir de quando que você quer praticar isso? Ah, a partir de amanhã na primeira aula, assim, se eu tiver dificuldade, eu vou me desafiar, eu já vou praticar isso. Então, assim, é de você. Mas é assim, é importante vocês decidirem junto o que vão fazer, mas de você também ficar ali em cima para você ver se realmente ele praticou, né? É importante você saber que ele praticou mesmo. Porque quando ele vê que você realmente está preocupado, você se preocupa com ele, você quer que realmente ele saia dessa posição, ele vai se esforçar, gente. É importante, assim, você demonstrar interesse por ele, porque ele vai se esforçar, assim. E vocês vão ver que a partir do momento que ele se desafia, ele vai ver, aí depois você pergunta para ele: "E aí, como que foi, assim, o primeiro desafio? Como é que foi praticar? Como é que foi, principalmente, assim, o que você acha que recebeu é, se desafiando, fazendo dessa maneira? O que você ganhou com isso? Quais foram os ganhos? Porque é interessante você mostrar os ganhos para as crianças. Porque, assim, todo ser humano, ele só faz alguma coisa se ele se sente mais assim, estimulado quando ele ganha, né? Então, quando você mostra os ganhos, assim, que ele vai ter quando ele vai praticar alguma coisa, então ele vai se sentir mais motivado de querer fazer. Então é importante você perguntar para ele quais foram os ganhos que ele teve após ter concluído essa tarefa, né? Então ele falou: "Nossa, foi tão legal, me senti tão poderoso, tão confiante assim". Então é muito interessante a gente saber esse sentimento, sabe, dele. É como se ele tivesse ganhado uma conquista. É muito bacana assim de ter esse sentimento com as crianças, de saber desse sentimento das crianças, né? Então isso aí vai estimular seu filho a querer sempre melhorar, sabe? Uma vez que você trabalhe, que você destrave isso aqui, ó, e você mostrar para o seu filho que toda a capacidade que ele tem, tudo que ele precisa tá aqui dentro dele, que ele não precisa ficar procurando coisas assim fora, mas tudo que ele precisa tá aqui. Mas realmente a gente precisa, pra gente descobrir o que a gente tem de bom, a gente precisa ouvir de outras pessoas. É desse jeito, né? A gente sozinho não consegue enxergar muitas coisas, não. A gente precisa de estímulo realmente pra gente querer melhorar, pra gente querer fazer coisas diferentes, né? Então é importante você dar esse estímulo pro seu filho, sabe? Que vai ajudar muito mesmo, pode ter certeza. Isso aí vai ser um passo muito grande. Ele vai subir todos os degraus ali, sabe? E rápido. Então é sempre interessante, assim, seu filho receber sempre estímulo. Assim, é interessante também você não ficar cobrando demais a desenvoltura dele. Tipo, você precisava ser mais assim, descontraído, sabe? Eu lembro muito, assim, que como eu era muito tímida, então, assim, em todos os lugares que eu ia, assim, eu me comportava do mesmo jeito, sempre quieta, sabe? Porque a gente tímida, a gente tem uma postura muito ruim. Então eu sempre ficava cabisbaixo, assim, eu nunca olhava nos olhos das pessoas, eu nunca falava muito. E o jeito também, a nossa postura, assim, não é uma postura boa, ela não passa realmente confiança, assim, quando, quando a pessoa é tímida, quando a criança é tímida. Então essa postura, assim, que eu tinha, as pessoas julgavam muito, sabe? Me chamavam de pombalesa, de pangaré, de todas essas coisas ruins, assim, abestalhada, idiota, burra. Então, todas essas coisas ruins, só porque eu era daquele jeito, sabe? Então eu tinha muita.
essa cobrança, assim, nossa, por que você é desse jeito? Você muda? Por que você se comporta assim? O que aconteceu com você? Você tem algum problema mental, psicológico? Então, eu sofria muito, assim, essa pressão, sabe? Porque é lógico que eu não queria ser daquele jeito, jamais, eu não queria ser daquele jeito. Mas assim, eu acho assim que se uma pessoa que não pode ajudar, então ela nem deveria falar nada, porque assim, se eu era daquele jeito, eu tava precisando de ajuda, gente, eu não tava precisando de julgamento, porque o que mais tinha era julgamento. Então, assim, a pessoa que é tímida, ela precisa de ajuda, gente. Ela não precisa ser julgada, porque julgada a gente é a todo momento. Então, é por isso que a gente tem que trabalhar muito, realmente. Muitas pessoas acham que timidez não é tão, assim, um problema. Ah, depende. Eu sofria muito com isso, porque primeiro que eu não queria ser daquele jeito, que todo mundo me xingava, falar dessas coisas ruins pra mim. E isso me entristecia muito. Eu ficava muito triste com isso, né? Então eu não queria ser daquele jeito. Eu chorava, falava, eu ficava me perguntando por que eu sou desse jeito, por que eu não consigo ser diferente, por que eu não consigo ser igual às outras pessoas normais, assim, eu não me achava normal. Então, assim, eu ficava sempre me julgando e as pessoas me julgando mais ainda. Então é muito triste, assim, tem muitas coisas assim que eu sei que por isso que a gente tem que ser ensinado desde cedo a sempre pensar em solução, sabe? Eu nunca pensava em solução, eu sempre me fazia de vítima. A única coisa que eu aprendi foi me fazer de vítima. Então nunca melhorava, assim, nunca. Era muito difícil, sabe? E eu ficava chorando, culpando todo mundo, mas na verdade eu também não sabia como melhorar, não sabia o que fazer, então é complicado, né? A gente não ter o apoio. Por isso que é muito importante o apoio das pessoas, principalmente quando a gente é criança. Porque quando a gente é criança, muitas das vezes as pessoas não tratam a gente como uma pessoa, assim. Então, desde cedo, assim, as pessoas demonstrarem aquela empatia pela criança, porque aquela criança não é daquele jeito porque ela quer, mas sim porque ela precisa de estímulo. Então, quando você, em vez de ficar falando coisa ruim, coisa negativa para uma criança, fale coisas positivas que você sabe que vai ajudar ela a sair daquele lugar, a sair desses comportamentos, sabe, que atrapalham ela. Então é desse jeito que a gente ajuda as pessoas, não é julgando, não é apontando o dedo, não é cobrando, é você dando força, falando coisas positivas, falando coisas que vai ajudar aquela pessoa, qualquer pessoa, gente. E de timidez não é diferente. Então toda pessoa que é calada muitas das vezes é julgada. As pessoas ficam pensando que a gente tem algum problema psicológico, mas é um problema, assim, porque a gente não consegue se soltar, não consegue se comunicar com as pessoas, né? É muito triste isso. Por isso que é bacana a gente identificar a timidez na infância e já ir trabalhando, sabe? Porque na infância não é tão, é, tão grave, mas a partir do momento que vai crescendo, quanto mais vai crescendo, as coisas vão tornando mais difícil para uma pessoa tímida, né? Então é por isso que tem que cuidar enquanto antes. E eu tenho um prazer enorme de poder cuidar das crianças, assim, de elas crescerem saudáveis emocionalmente, crescerem pessoas realmente sabendo o que querem, pessoas decididas, porque a timidez ela faz com que a gente se feche, sabe? É como se as nossas luzes se apagassem e a gente não consegue opinar, a gente não consegue não consegue fazer várias coisas, assim, por tanta vergonha, por tanto medo, insegurança. Parece que todo mundo vai criticar a gente. Então, todas essas coisas, assim, a gente precisa. É importante ser trabalhado logo na infância, sabe? Que vai ajudar muito mesmo. Então, as crianças, assim, que são tímidas, quando elas são forçadas assim a fazer coisas que elas não gostam, elas se sentem desrespeitadas, sabe?
Porque já pensou, você tá ali no seu canto lá e alguém chegar, vamos ali, não sei o que, vamos lá pra um lugar que você nunca foi, assim, e você nem gosta daquele lugar. Então você vai se sentir assim, desrespeitado, porque você não queria fazer aquilo, mas você está sendo obrigado a fazer. Então é importante entender o lado de a criança muitas das vezes ficar assim no seu canto também, né? Então, e as crianças tímidas também elas têm pouca tolerância em ambiente mais assim, de festa, com muitas pessoas, com muito barulho, né? Com pessoas que, que adoram conversar muito. Então, muitas das vezes sente que tem alguma coisa errada com ela, sabe? Assim, e as pessoas também ficam questionando, assim, quando a gente não fala muito, assim, o que essa criança tem, por que ela é desse jeito, por que ela é assim, por que não é assado, não sei o que, não sei o que. Então a gente sente muita essa pressão, sabe? Então é importante entender, como eu falei, se você não pode ajudar uma pessoa tímida, então pare de ficar julgando, respeite, é melhor nem abrir a boca para nada. Porque quando a gente vai ajudar ainda, né? Tipo assim, você pode abrir a boca que vai sair coisas assim boas dali de dentro que você sabe que vai transformar a vida de alguém. Então é importante saber respeitar o lado de outra pessoa também, sem forçar a barra, né? Então aqui eu vou dar algumas dicas, também outras dicas de como que você pode estimular seu filho a melhorar a timidez. Porque assim, a questão é assim, se seu filho, por exemplo, vocês perguntam, será que meu filho precisa mesmo perder a timidez? Assim, a timidez é uma coisa, é um sentimento, uma emoção. Então, na verdade, o seu filho precisa saber lidar com a timidez, saber o que fazer em determinada situação, sabe? Ele não vai perder, porque a timidez vai continuar, a timidez vai existir para sempre na nossa vida. Mas o que acontece é de a gente vencer ela, sabe, quando ela tá dominando a gente, mas a gente vai lá, enfrenta aquilo e a gente vence, sabe? Então são coisas que a gente pode fazer, de você vencer. Não que vai perder. Perder é impossível, gente. Você precisa ensinar seu filho a saber lidar com a situação. A saber o que fazer em determinada situação, porque é isso que vai deixar a criança mais segura e mais confiante. Então, assim, de você explicar para o seu filho, por mais que a criança que seu filho gosta mais de ouvir do que falar, é importante você explicar para ele, sabe? Que é importante ele compartilhar as ideias dele, compartilhar também, de trocar ideias, sabe? De ele entender o lado de outra pessoa também, de você estimular a comunicação na criança. Porque se você falar assim, tudo bem você não falar, não precisa falar não se não quiser. Então você não está estimulando seu filho a falar, ele se abrir mais, né? E quando você fala que é importante saber se comunicar, compartilhar as ideias, perguntar como que a pessoa se sente e como que ela encara certas situações, assim, dessa maneira você está estimulando o seu filho, né? Que você está falando, explicando para ele. Aí outra coisa assim que é bem importante você ter consciência também assim, que o seu filho não precisa impressionar todo mundo. Não é porque o irmão mais velho, não é porque o primo, o coleguinha, não sei mais quem, que é bem solto, faz tudo que agrada as pessoas, que ele é muito engraçado, faz brincadeira, não sei o quê. Então, não é porque os outros são assim que seu filho vai tente ser desse jeito também. Então, pra ele não ter aquela pressão, sabe, dentro dele, sabe? E muitas das vezes, assim, então, em primeiro lugar, você precisa aceitar isso, que seu filho ninguém não vai impressionar todo mundo. Então, primeiro você tem que explicar isso pro seu filho, né? Que ele não vai impressionar todo mundo. Então, tudo bem. Tem pessoas que vai gostar do jeito que ele é, tem outras pessoas que não.
Mas é importante ele não desanimar, sempre seguir em frente de cabeça erguida ainda, que isso que vai dar força para ele, sabe? E a terceira coisa, assim, que você precisa ter consciência, assim, que muitos pais falam assim, meu filho, ele tem poucos amigos, não sei o quê. Mas, assim, tem que pensar, assim, que nem todo mundo é cheio de amigos também, e tem amizade que nem vale a pena também, né? Então, às vezes, até é melhor ter poucos, mas ter aquelas amizades saudáveis, aquelas amizades que você pode confiar, do que ter muitos e de você não conhecer nenhum verdadeiramente, sabe? Então, assim, mas mesmo assim, não é porque o seu filho não tem muitas amizades que você não vai estimular ele fazer amizade, né? Tudo bem tem pouco, mas assim, sempre que tiver em ambiente novo, de procurar trocar ideia com as outras pessoas, conversar. Então você sempre estimulando, sabe? Conhecer novas pessoas, em vez de você ficar cobrando de ele ter várias, mas de conversar, sabe? É importante conversar, né? É importante você ensinar os valores de ter amizade, realmente. Amizade, assim, é forte, né? Então, incentive seu filho a sempre cultivar boas amizades. Porque é a partir daí que ele vai ficar mais tranquilo também, né? Como eu falei, o time dele sofre muita pressão. Então, quando você vem com umas palavras mais leves, assim, ele fica até mais tranquilo, mais aliviado e motivado também, né? Aí a quarta coisa, assim, é importante você descobrir o que o seu filho gosta, o seu filho sente muito prazer de fazer aquilo, sabe? Porque assim, as pessoas mais que são tímidas, elas focam muito assim foco a energia delas assim, em atividade que ela realmente gosta, sabe? Então elas gostam de focar naquilo. Então quando elas encontram algo que é muito prazeroso para elas, e pessoas, principalmente pessoas que gostam, têm o mesmo gosto assim que elas e gostam das mesmas coisas. Então é uma boa maneira de você estimular uma boa amizade, de você conhecer seu filho também, né? De entender o que ele gosta, de você dar essa oportunidade para ele de praticar aquilo que faz bem para ele, né? Então é isso, gente. Essas foram as dicas de hoje, assim. Eu espero que tenha deixado claro que a criança, assim, ela não vai perder a timidez, mas ela precisa saber lidar com a situação, né? Então pratica essas ideias, assim, essas dicas que eu dei aqui, que eu acredito que vai abrir muitas portas, assim, de uma criança que esteja precisando desse conteúdo, de pais, assim, que estejam precisando aplicar essas técnicas que realmente funcionam, gente. São coisas que realmente sim, faz muita diferença se você começar a levar isso para sua casa. Todas essas técnicas, tudo bem? Então, para você que assistiu esse vídeo também aqui, muito obrigado. Compartilhe com quem precisa desse conteúdo. Por mais que você não precise desse conteúdo, mas você se preocupa com alguém, com alguma criança que esteja passando por essa situação, algum adolescente, alguma uma mãe assim que você tem muito carinho especial. Então compartilhe essa live com essas pessoas, assim, marque nos comentários e, e deixa aí seus comentários também positivos e negativos e outras ideias de conteúdo também. Então gratidão a todos, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau, tchau.